Querem que vos ensine o modo de chegar à ciência verdadeira? Aquilo que se sabe, saber que se sabe. Aquilo que não se sabe, saber que não se sabe. Na verdade, este é o saber. Confúcio. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é o tema da Universidade, que está começando agora. Hoje, no Salão de Exposições do Museu da Vida, na Fiocruz. Antes de falar propriamente da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente vai falar de alguns conceitos que estão sempre permeando esses encontros. Cristina, como é que a gente pode entender o que é a divulgação científica, por exemplo? De certo modo, se a gente for falar de divulgação científica, a gente podemos pensar numa área de conhecimento, né? Uma área de conhecimento bastante ampla, que vai desde os temas ligados à comunicação, jornalismo científico, até mesmo a educação em ciência no sentido lato. Ou seja, pensar a educação formal, a educação não formal, a educação em museus, por exemplo, em museus de ciências, centro de ciências. Eu acho que a divulgação científica hoje no Brasil é uma área promissora, porque ela cada vez mais profissionais envolvidos, e assim também a gente pode falar um pouco de que, de certo modo, que a divulgação científica ela vai criando especialistas, pessoas, profissionais que vão tratar desse tema para a população em geral. E isso que é o grande lance, falar de ciência para a população. É o que a gente está fazendo aqui agora. É isso aí. Quando a gente pensa na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, como é que a gente pode explicar para as pessoas o que é isso? Então, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ela foi instituída em 2004, né? Ela começou de uma forma relativamente tímida no país e tal, isso foi crescendo, as instituições foram se apropriando da Semana Nacional e hoje é o maior evento de popularização da ciência que a gente tem no país. Acontece em mais de 1000 municípios e se a gente pensar que muitas instituições participam, a gente pega um volume muito grande de instituições e de atividades, então, numa proporção realmente enorme, né? Então, a Semana, além de ser o maior evento de popularização da ciência, ela faz com que as instituições abram suas portas para que as pessoas possam visitar e também as instituições vão até as pessoas nas ruas, nas praças, nos parques. Eu acho que é uma forma muito bonita de divulgação de todo o trabalho que a gente faz e também é uma ótima forma do incentivo a que isso continue sendo feito, né? Que a gente faz, você já se inclui. Já me incluo. O que você faz? Eu participo aqui na Fiocruz do Programa de Vocação Científica. Eu participo aqui desde o ano passado e dentro desse programa eu participei de um processo de seleção e atualmente eu trabalho num laboratório aqui na Fiocruz mesmo de imunofarmacologia e tendo todas as experiências vivenciando tudo no âmbito profissional científico. Palavra boa essa experiência quando a gente fala em ciência, né? Quando você pensa na maneira com que a ciência é ensinada, você pensa que a experiência faz muito parte dela ou que geralmente é a teoria que aparece? Então, no sistema brasileiro de ensino a gente geralmente tem esse problema, né? Muito a teoria, eles prezam demais com que você não conheça o que você está falando, mas saiba dar as respostas muito rápido. Então, geralmente, eu principalmente, que gosto muito desse ambiente, eu sinto falta nos colégios desse incentivo prático, de conseguir entender o que, não só saber falar, mas conseguir entender o que está acontecendo e conseguir botar isso em prática, conseguir botar isso no mundo. Experiência. É experiência, exatamente. O que o Museu MAST, Museu de Astronomia, tem a ver com isso tudo? O museu é uma das instituições do Ministério em que a divulgação da ciência é uma das prioridades, né? Não só a preservação da história, da astronomia, da preservação da história da ciência como um todo, mas a divulgar a ciência, levar para a população o que o Ministério está fazendo em termos de
novos conhecimentos que estão sendo adquiridos. Eu, particularmente, me divirto muito fazendo divulgação científica para os estudantes que nos visitam, para a população em geral que frequenta o nosso museu e fazendo atividades com eles. Então, acho que isso tem tudo a ver. Se divertir também é bom, a gente está falando de experiência, está falando de educação, mas está falando de prazer também, né? Prazer da descoberta. É isso aí. Eu acho que essa semana também é muito interessante para as pessoas poderem, além da divulgação, através dessa divulgação, as pessoas poderem descobrir o prazer que é ter a ciência, essa experiência que a gente tem com a ciência na nossa vida e ver que ela vai muito mais além da sala de aula. A gente descobrir o prazer que é isso, de ter essa prática na nossa vida cotidiana. Você já sentiu esse prazer de lidar com a ciência? Não, ainda não. Mas você tem experiências na sua família que demonstram que é possível ter esse prazer. Sim, o meu avô, ele mexia com mecatrônica. E o que é mecatrônica? É uma mecânica que vai junto com a eletrônica. E foi ele que te ensinou? Ele me ensinou a soldar. Como é que fica isso para você, um aprendizado que vem do seu avô e que você tem condições, agora possibilidades de levar em frente? Isso ajuda bastante. Tipo, eu participo das Olimpíadas de Robótica. E, tipo, às vezes a gente tem que soldar os fios, aí isso ajuda bastante, salva a gente na hora da competição. Você também já participou de alguma Olimpíada dessa? Participo normalmente da Olimpíada de Robótica, de Astronomia e de Matemática. De astronomia? De astronomia. E a astronomia é uma coisa que pode ser próxima da gente? Sim, a astronomia é muito legal de você saber, né? Porque, assim, todo dia você olhar para o céu e saber quais constelações você está vendo, onde é que está o Cruzeiro do Sul, você está vendo o Centauro, Marte, Júpiter, é muito interessante. É a aventura do conhecimento, né? Mas você prefere mesmo? Matemática. Por quê? Eu não sei, eu desde pequeno eu queria ser médico, né? Mas eu sempre tive mais afinidade com as ciências exatas, né? Lá se foi a medicina, então? Lá se foi a medicina. Porque é disso que se trata, de iniciação científica, despertar a vocação, a aventura do conhecimento, o prazer, a educação, tudo isso mais no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. A Universidade está de volta no Museu da Vida, na Fiocruz, falando sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ana, no bloco anterior você falou da ciência como uma coisa bonita. O que despertou em você esse senso de beleza em relação à ciência? Eu acho que a minha formação assim, na escola teve um grande papel nisso, a informação que eu tive. Eu tive uma professora que, assim, durante as aulas, me despertou muito o interesse. E quando no meu colégio começaram as palestras falando sobre os processos de iniciação científica, eu vi ele como uma forma de eu me dedicar e me aprofundar nesse meu interesse. Ver se realmente era aquilo que me interessava mesmo. Professora de quê? Biologia. Interessante, né? A partir de um contato com uma professora, um mundo se abre. O que nos leva a pensar também na importância da educação formal quando a gente pensa em ciência e tecnologia, né? Nesse sentido, como vamos? Eu acho que não vamos muito bem, né? Foi falado aqui que uma professora despertou a vocação, né, para ela gostar de ciência, sim. E é isso que a gente espera que os professores façam, mas eles precisam ser valorizados. Eles também precisam ser motivados, né? Eles precisam também ser motivados. Motive os professores, incentive os professores, valorize os professores, aí a gente melhora esse país. No movimento escoteiro, que eu participo há muito tempo, a gente tem essa ideia de que o conhecimento, além de teórico, ele tem que sempre ser prático. Ele tem que... não adianta você só ter o conhecimento daquilo para dar uma resposta, para responder uma pergunta que te fazem, se você não conseguir utilizar ele para fazer alguma melhora na sociedade, fazer alguma diferença, ser um utilizador desse conhecimento que você tem para o mundo. Nesse sentido, como é que você acha que a gente pode pensar a ciência em relação à sociedade mesmo, ao dia a dia das pessoas? Eu acho que a ciência está envolvida em todo o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Tudo que a gente vive é ciência. Não necessariamente ciência e biologia, mas sim ciência tecnológica, engenharia, química, física, todo tipo de ciência que a gente vive. E essa semana que a gente está acontecendo aqui, ela é importante para essa divulgação, sabe? Para participar do interesse das pessoas, para as pessoas poderem se interessar, ver o que realmente é, como aquilo está participando da nossa vida e ver como é importante a gente ter essa experiência na escola para a gente poder levar isso para a nossa vida. O que é ser um cientista para você?
Ser um cientista para mim é poder estudar, botar em prática tudo que ensinam pra gente na escola, em cursos. Acho que você poderia ser um cientista? Eu acho, com o meu conhecimento de robótica que eu adquiri com minha professora, que... Além do seu avô, também foi uma professora que te despertou essa paixão? Sim, a minha instrutora na robótica despertou essa paixão pela robótica nas Olimpíadas mesmo. É bonito a gente ouvir isso, né? Essas paixões sendo despertadas tanto por familiares quanto pela escola, e como que isso também vai fazendo a gente entender que ser cientista não é mais aquela coisa distante lá no castelo, como a gente tinha uma ideia há pouco tempo, né? Exatamente, eu acho que esse é o grande desafio das sociedades contemporâneas, né? E no Brasil não é diferente. Quando a gente pensa na questão do ensino, né? E a gente está falando aqui de Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente está fazendo uma referência direta à importância que a ciência e a tecnologia pode ter para o desenvolvimento de um país como o nosso, enorme, grande, e, portanto, tem que pensar em como é que a gente vai fazer com que essa garotada, esses jovens, né, se interessem pela ciência. Não é só a escola que tem esse papel, né? As instituições de pesquisa, a sociedade, de um modo geral, tem que assumir isso, tem que encarar isso como um desafio para ela. Falar de ciência e tecnologia hoje é também, e saber falar, né, interagir com jovens. Isso vai, com certeza, ser importante para a gente estar pensando na futura geração aí de cientistas que a gente precisa formar, independente dessa enorme crise, das questões que a gente tem que pensar no futuro, e não dá para pensar no futuro sem pensar na formação de jovens para trabalharem aí, né, levarem adiante essa coisa que é dificílimo, porque não é uma formação de um cientista. Hoje a gente pode pensar em anos de formação. E quando é que começa? E a ideia da semana é um pouco essa. Começar a falar com crianças desde cedo sobre isso. Começar o mais cedo possível. Mais cedo possível. Isso é um grande desafio para todos nós que trabalhamos com educação, com comunicação, com museus de ciências, em instituições. Falar de ciência para a população em geral, para a sociedade, é hoje um grande desafio que a gente tem para poder aí sim começar a ter clareza que cientista é esse que a gente quer para o nosso país. É aí que a gente está apostando que a semana vai dar certo, e cada vez mais tem que acreditar nela. Ela falou saber falar com os jovens. Nessa relação aluno-professor, você percebe muitas vezes que falta essa o que a gente chama de empatia, né? Você conseguir falar de uma forma que o outro compreenda? Eu acho que a maior parte dos professores, né, eles parecem que esquecem como é que era ser aluno, e não conseguem muito bem expressar o que eles têm que dizer de uma maneira que seja fácil de ouvir, né, e acaba dificultando o aprendizado. A gente pode dar um exemplo para as pessoas de como que as instituições recebem os seus públicos? Olha, acho que uma das coisas mais interessantes que acontece, principalmente em instituições grandes como a Fundação Oswaldo Cruz, né, é que esse é um momento de oportunidade dos pesquisadores, seus alunos de mestrado, doutorado, alunos de iniciação científica e mesmo outros funcionários da Fundação têm de sair dos seus laboratórios e vir aqui para grandes mostras, grandes feiras, e ter realmente um tete-a-tete com os nossos visitantes. E a gente adora receber visitantes como esses aqui, questionadores. Inclusive, a gente gosta ainda mais quando eles chegam com algumas perguntas e vão embora com outras tantas. O questionamento para a gente é sempre o principal. E muitas vezes, se não geralmente, a boa ciência está em saber perguntar, né? Com toda certeza. O bom pesquisador é aquele que sabe perguntar, sabe questionar. Isso tem a ver com o que você estava falando, né? E dos professores que acabam formando pessoas para dar respostas rápidas, em detrimento ou no lugar de professores que formem alunos que saibam fazer perguntas, né? Exatamente. O sistema de ensino muitas vezes preza muito mais a memória dos alunos, a memória daqueles sistemas, daquelas coisas prontas, do que o real aprendizado, o real pensamento crítico sobre aquilo que você está aprendendo. Muitas vezes o objetivo como é o objetivo, você dá as respostas da maneira mais rápida e concisa, em vez de pensar exatamente sobre aquilo que você está fazendo e questionar essas coisas. Então muitas vezes fica realmente difícil de fazer perguntas se não é isso que é trabalhado. O que mais importante do que decorar é aprender a pensar. Exatamente. Então, no próximo bloco, nesse ano, a alimentação está no centro da semana.
Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Para saber mais sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, acesse o site semanact.mcti.gov.br. Unidiversidade está de volta no Museu da Vida, da Fundação Oswaldo Cruz, falando sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A importância que você acha de um estágio na formação de uma pessoa quando a gente pensa em ciência? Eu acho que, além de desenvolver o pensamento crítico, o pensamento tecnológico e científico, a pessoa pode, além do que a nossa educação investe para nós, porque hoje em dia a gente vê que isso é muito pouco investido para todos os alunos do Brasil, principalmente de escola pública. Então, para um aluno que tem a oportunidade de fazer isso, ele pode ver que é além daquilo, sabe? É além daquilo que a gente vê em sala de aula, é além daquilo do que o nosso professor explica para nós, e sempre vai ser mais, porque a ciência é algo que está sempre evoluindo. Então, através disso, a gente pode acompanhar essa evolução. E, infelizmente, é uma oportunidade que poucos alunos têm, e isso deveria ser algo que poderia ser mais investido nas escolas. Vamos pegar por aí, investimento. Você falou nas gerações, né? Uma geração que precisa ser formada para formar outra geração. Então a gente está falando de investimento e está falando de tempo também, né? Sim, isso é um investimento de longo prazo, né? A gente está falando de 3 gerações, né? A gente tem que criar uma geração cujos pais já foram educados, dão os exemplos a seus filhos, e eles, por sua vez, vão dar esse exemplo para os seus filhos. E aí sim a gente vai criar uma geração com uma massa crítica e já em velocidade de cruzeiro. Aí a gente resolve muitos problemas nesse país, não só problemas educacionais, como os problemas políticos, problemas econômicos, sociais. As coisas vão se resolvendo naturalmente com as pessoas se capacitando. E isso não é apenas teoria, né? Quando a gente olha para exemplos do mundo, a gente vê isso funcionando na prática. Sim, haja vista os países lá, os chamados tigres asiáticos, né? Eles estavam muito ruins algum tempo atrás, saíram na Segunda Guerra acabados. O Japão é um exemplo disso. Investiu em educação e olhem a que ponto eles chegaram, né? Eles são de primeiríssimo mundo, uma qualidade de vida boa para eles. Educação é em primeiro lugar. Essa é a resposta. Eu acho que seria muito bom, através disso, através desse investimento, principalmente na ciência, que seriam várias, as ciências políticas, a gente poderia abrir as portas para outros caminhos na vida dos alunos, depois mesmo de formados, como na política, na economia, na ciência, na formação deles com seus filhos ou com o seu laço de amizade, sabe, com a sua classe social. Então, assim, esse investimento, ele daria mais oportunidade do mundo estar cada vez crescendo mais, sabe, cada vez mais evoluindo. E a partir do que ela fala, é uma coisa que realmente vai alcançando todo mundo, né? O conhecimento que se apreende, ele resulta em melhores relações sociais como um todo. Exatamente, né? O conhecimento não está aí para não está aí para formar máquinas que consigam realizar processos rapidamente. Ele tem que estar aí para formar pessoas com pensamento crítico, né? Com pessoas que consigam, porque a ciência, mesmo sendo exata, ela não é fixa. Ela varia, né? Cada tempo fazemos descobertas e novos conhecimentos são agregados para novas conclusões serem tomadas. Então, se a gente pega essas conclusões e as pessoas fazem os alunos engolirem essas conclusões e gravarem isso de uma maneira fixa na cabeça, eles não vão estar preparados para as mudanças que podem vir. E, não é isso que tem que ser feito, né? Porque como é maleável, né? Como muda, então as pessoas elas têm que estar preparadas para pensar não só naquilo que elas foram programadas, né? Elas não têm que ser programadas, elas têm que ser ensinadas a produzir, né? A entender e mudar. Estimuladas. Estimuladas, exatamente. Eu acho que o processo de iniciação científica, tendo a minha experiência, assim, o que eu vivo
no momento com o Provoque, é um momento totalmente de descobrimento, e não só assim das descobertas e experiências que a gente tem no ambiente científico, mas no campo pessoal também. É um momento, é um processo de amadurecimento, e a ciência tem um poder incrível nisso, nos experimentos que a gente faz, na responsabilidade que a gente adquire estando nesse ambiente. Eu acho que a ciência tem esse poder, né, de transformar. Potencializa a vida como um todo. Com certeza. Uma coisa muito comum no sistema de ensino no geral é você pegar informações que já foram pensadas por outros e jogar nas pessoas, né? Tipo fórmulas, esse tipo de coisa. E isso tira do aluno, né, a capacidade de pensar, como o Arthur falou, né, de chegar nessas conclusões sozinho. Isso acaba impedindo que a pessoa no futuro modifique essas informações e continue o processo de aprendizado depois que ela sai da escola, né? Porque se você tem toda uma informação pronta na escola, você depois de sair da escola, você não vai querer aprofundar aquilo, porque você aprendeu aquilo como uma coisa fixa, né, que nunca muda. Essa Semana Nacional de CIT, né, é incrível como é que ela conseguiu, né, criar esse momento único, mas tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar aqui. Abrir as portas das instituições não é trivial. Todo mundo vai falar do ensino de ciências, né, na escola, mas a ciência hoje vai muito além. Os cientistas precisam ser aliados da escola. É isso que está na base, talvez, na grande ideia que sustenta esse projeto fabuloso que é a Semana Nacional de CIT. Porque enquanto a gente não for aliado da escola, as instituições científicas, os cientistas, os pesquisadores, nós não vamos mudar a realidade. Os meninos vão falar o tempo todo, mas que ciência é essa? A cabeça do cientista é uma, às vezes o professor é outro, o aluno. Então, esse momento da semana é para colocar essas pessoas, esses atores diferentes em contato, eles discutindo, para ver se daí a gente consegue avançar realmente. Eu acho que a Fiocruz, que é uma instituição que tem a pesquisa básica, tem as unidades de produção voltadas para a área tecnológica, mas tem também esse espaço privilegiado que é um museu de ciências. Fica aberto o ano inteiro, mas a gente precisa fazer uma semana, e nessa semana a gente vai promover esses encontros entre professores, alunos, pesquisadores, pessoas da área de educação que trabalham em museus, que trabalham com comunicação. Esse é o grande lance da Semana Nacional de CIT, promover encontros. E a gente não pode esquecer nunca que a gente está falando de instituições públicas, né? Que isso está na missão dessas instituições. Né? As instituições têm que olhar para a sociedade. Claro que vai ter esse momento que é de festa, que é de fazer com que as pessoas venham para conhecer um espaço, para conhecer gente nova, mas ao longo de todo o ano tem que ter tem que estar por trás da missão, né? Não é só da instituição. Cada pesquisador, cada cientista tem que pensar o seguinte: por que eu faço ciência? Não é para. A gente não faz ciência para a gente faz ciência para o mundo, a gente faz ciência para o outro. Então, na medida em que a semana conseguir também estar promovendo esse debate, eu acho que aos poucos a gente vai mudando a maneira de pensar, de entender a ciência, por que ela é hoje necessário ampliar esse debate e compartilhar com todo mundo, né? E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canal.fiocruz.br ou então acesse a nossa página no Facebook. E eu quero agradecer a Eliton, Eugênio, Cristina, Arthur, Vinícius, João, Ana e Carol por mais uma Unidiversidade que vocês fizeram.